4 de junho, domingo. Muito obrigado por você estar aqui em meu canal no YouTube. Meu nome é Leonel. Nós vamos no vídeo de hoje fazer o estudo do índice Bovespa e desses papéis aqui: Petri 4, Prio 3, Vale 3, Elet 3, Goal 4 e Move 3. Tá? Movida que foi um papel solicitado para nós estudarmos. Por favor, não entenda o que eu falar aqui como recomendação. É tão somente um estudo que eu compartilho com vocês. Eu faço para mim esse estudo e compartilho com vocês, tá? De acordo com o perfil de risco de cada um e com a metodologia, vocês façam a avaliação de vocês. Olha só, vamos começar então pelo índice Bovespa, lembrando que esse aqui é o gráfico diário, tá, pessoal? O gráfico diário do índice Bovespa, a gente vê que na sexta-feira o índice deixou uma sinalização aqui muito bonita porque rompeu uma resistência ali na faixa dos 111 mil pontos, né? Rompe, o volume cai um pouquinho, era uma sexta-feira, né? Mas ainda assim o volume, olhem aqui embaixo, ó, o volume continua mais alto do que nas semanas anteriores, né? Para uma sexta-feira é um volume bom, tá? Se o índice continuar subindo, pessoal, se o índice continuar subindo com esse volume aqui crescente ou crescendo, ele busca a próxima resistência, que na minha opinião está em 113 mil pontos 691. Por quê? Porque se olharmos aqui para a esquerda do gráfico, nós temos um topo aqui, tá, deixado ali no mês de janeiro, fevereiro, janeiro, naquela faixa, né? A próxima resistência é lá, se continuar subindo mais um pouco, né? 114.839, que é esse topo. Olha aqui, ó, deixado ali no mês de janeiro deste ano, tá? Lembrando que essa faixa de 114 mil pontos é uma barreira que o índice não consegue romper desde novembro do ano passado. Tentou, não conseguiu, depois tentou aqui de novo, tentou ali em janeiro e não conseguiu, e depois derreteu, né? Então nós temos nos 114 mil pontos, se o índice chegar lá no curto prazo, uma barreira pela frente, uma resistência muito grande, tá? Resistência é local onde a força vendedora tende a aumentar. Caso o índice venha a fazer uma correção aí nos próximos dias, tende a buscar qual suporte? Primeiramente, suporte imediato, 111.711 pontos, que é onde nós temos esses dois topos. Topo rompido vira suporte, tá? Se continuar caindo mais um pouquinho, o índice pode buscar aquela faixa ali dos 110 mil pontos, onde temos também uma região de suporte, depois na média de 21 períodos, também na faixa dos 110 mil pontos, né, é um suporte relevante de curto prazo, e depois na média de 21 períodos, 109.100 pontos. A média de 21 períodos é um suporte também, nesse caso. A média de 21 períodos é essa linha roxa mais forte, tá, pessoal? E a gente tem, eu sei que tem gente que usa outras médias, talvez vocês inclusive usem outras médias, tem várias outras médias móveis, né, de 200 períodos, que é um divisor de águas ali entre o médio e longo prazo. Tem, enfim, cada um usa a média móvel de acordo com a metodologia que você usa, né, e de acordo com o período que você quer avaliar, tá? Eu uso essas aqui que são as mais usadas pelo mercado. A média móvel de 9 períodos, que é essa linha roxa mais fina, é um movimento especulativo de curto prazo, certo? Quando ela cruza para cima da média de 21, significa que o movimento especulativo de curto prazo está muito forte, né? No caso aqui um movimento comprador, que é o que ocorre agora no índice Bovespa, tá? Volto a ressaltar, tem que tomar cuidado neste momento, como a gente tem um possibilidade de ganhos aqui pequenas, já que tem resistências importantes logo em cima, cuidado para não comprar topo, tá? Isso vale para papéis que têm uma correlação positiva muito grande com o índice Bovespa, certo? Vamos lá. Vamos ver aqui então o gráfico semanal do índice Bovespa. Para quem nos acompanha aqui, sabe que nós fazíamos esse estudo aqui, ó, onda 1, teste de fundo, qual fundo? Esse fundo aqui. Vejam que não foi até a faixa dos 97 mil pontos, ele armou um pivô, o volume subiu e deu sustentação a essa alta aqui generosa do índice Bovespa, tá? Vejam que nesse tempo gráfico semanal do índice, a média móvel de 9 períodos já cruza para cima da média de 21, certo? Um movimento de curto prazo aí,
já bem intenso no papel, movimento comprador. Observem aqui que a gente está perto, né, de uma região de resistência bem importante. Aqui é mais fácil visualizar. Olhem para a esquerda do gráfico. Topo, topo, topo. Ou seja, temos um topo triplo aqui na faixa dos 114 mil pontos que o índice não consegue romper desde outubro, desde novembro do ano passado, né? Tocou lá, caiu, tocou, caiu, depois tocou de novo agora em janeiro, caiu. Será que vamos conseguir romper? Vamos seguir acompanhando, né? Vamos seguir acompanhando. O ideal seria que o índice fizesse aqui uma lateralização por algumas semanas, tá? Ou fizesse mesmo uma correção, né? Um pouquinho mais intensa. Deixa eu voltar aqui para o gráfico diário. O índice fez no gráfico diário uma correção. Vejam que ele veio até a média de 21, ó, tá? Estava afastado da média e veio até a média. Essa correção a gente não observa ainda no gráfico semanal, tá? Mas é o que a gente sempre fala, né? Às vezes a correção ela não vem com queda, ela vem com uma lateralização, né? Tipo aqui assim, ó, fica lateralizado. É uma forma de correção no tempo, tá? Não há sinal à vista aqui de uma correção mais forte, por enquanto, né? O volume sobe, deu sustentação a essa alta. Claramente aqui nesse tempo gráfico, se o índice continuar, se o índice vier fazendo uma correção mais forte, 108 mil pontos é uma faixa aqui de suporte, e depois nas médias, né? 107 mil pontos, 106 e 700 são suportes de curto prazo no semanal. Lembrando que aqui o tempo se desenvolve ao longo de vários meses. São para operações aí de vários meses, né? Operação de position trading, né? Caso o índice rompa aquela resistência, né, o topo deixado na semana que passou em 113.069 pontos, caso venha a romper isso aqui, próxima parada, na minha opinião, 114.800, o topo de janeiro deste ano. Ok? Vamos só botar Fibonacci aqui para concluir essa parte do nosso estudo. Olha aqui, ó. Vamos botar Fibonacci aqui. Vamos, puxa até o alto da onda 1 para a onda 2 e nós vamos ver um nível de Fibonacci. Aqui, ó, esse 1 aqui é o 100%, significa que houve uma expansão de 100% nessa perna de alta aqui, 100% da onda 1, ou seja, tem o mesmo tamanho da onda 1. A teoria diz que a onda 3 pode ter pelo menos 100% da onda 1. Muito bem, então bateu num ponto de resistência de Fibonacci, num nível de Fibonacci. 112.365 pontos, ou seja, atingiu um alvo, tá? É isso que é importante dizer. Atingiu um alvo em Fibonacci, então ele está me dizendo, o gráfico, que pode ter alguma realização aqui nas próximas semanas. Pode ter, tá? O mercado faz com o preço o que ele quiser, isso aqui pode continuar subindo, né, por um período maior ainda, certo? De imediato vamos ver Petri 4, petroleira estatal. Está um pouco longe das médias, né, gente? Comprar Petri 4 agora, no semanal, é assumir um risco aí de pelo menos 8% em relação à média de 9 períodos ou 13% em relação à média de 21 períodos. Tá? Quem comprou, na minha opinião, comprou aqui, ó, quando ele armou esse pivô aqui na faixa dos 24,67. Tá? Comprar agora está fora de timing. Tem uma decisão importante da OPEP aí, que deve ser divulgada neste domingo ou na segunda, né, sobre a organização dos países, né, de que produzem e exportam petróleo. Então, esse cartel é um cartel importante, ele forma preço. Então, é importante ficar atento, porque isso aqui pode fazer com que, se o preço do barril, se houver redução na produção, o preço do barril pode reagir positivamente e fazer as petroleiras subirem, né, o preço das ações. Se subir, Petrobras tecnicamente pode buscar 28,81, que é esse topo, e depois R$ 30, que é aquele topo deixado em outubro do ano passado. Tá? Não é um gráfico ruim da Petrobras, tem a questão do risco político. Tá? Qualquer mudança, qualquer alteração que venha aí que o mercado não goste na política da empresa, isso pode trazer algum tipo de, pode mexer com o preço do papel e mexer fortemente e estopar quem está operando no curto prazo, certo? Vejam que na sexta-feira deixou ali uma Shooting Star, né? Na última sexta, esse aqui é o gráfico diário, tá? Da Petri 4.
o que sugere uma realização aí no curto prazo, embora na mesma sexta-feira tenha rompido resistência ali em R$ 27, né, 27,05. Rompeu resistência, mas deixou um sinal feinho lá no topo, tá? O volume já caiu bastante, né? Enfim, a Petrobras agora, pessoal, tem que olhar com cuidado, tá? Porque quem entrou, entrou, quem não entrou, não vejo compra neste momento, certo? O papel ideal seria fazer um pullback, uma realização até a região de 27,06, até a região das médias no gráfico diário, 26,61 ou até a média, né? 25,96, tá? Se o preço do petróleo reagir positivamente em função da decisão da OPEP, esse papel sim, pode buscar lá como eu mencionei no gráfico semanal, 20, a região de 28, né, 28,85, 28,83 por ali, e depois o topo em R$ 30, 30,09, que é esse topo aqui, ó, deixado lá no mês de outubro do ano passado, quando o papel depois só derreteu, né? Tá? Então, acho que para quem gosta de operar petroleiras, na minha opinião, a Prio tem um gráfico mais interessante, tá? E o gráfico interessante que eu acho dela não é no diário, é no semanal. Observem que no semanal, eu mencionei esse gráfico aqui, eu acho que umas 2 ou 3 semanas, ele sobe, testa fundo, armou pivô e não conseguiu concluir a onda 3 para cima, tá? Ele interrompeu o processo. Então aí ele formou o que? Um topo duplo. Ou seja, a força compradora não teve a intensidade suficiente para romper essa faixa de resistência que está aqui na região de 37,30 por ali, tá? Então formou um topo duplo, topo duplo que a gente fala em análise gráfica é tempestade à vista, né? Deixou um candle aqui de 4%, na semana que passou deixou um martelinho aqui, né? Um martelinho, o volume aumenta um pouquinho em relação às semanas anteriores, esse aqui é o gráfico semanal de abril. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que se o papel romper a faixa dos, vamos ver aqui, se o papel romper essa faixa aqui de 37,32, 37,34, vamos botar 37,35. Se romper esse topo e se romper esse topo, com o volume aqui embaixo crescendo nas próximas semanas, ele pode buscar ali, primeira resistência, né? Tem uma resistência logo em cima, 38. Depois a outra resistência, 38,71. Depois a próxima só lá em cima, 42,90, R$ 43. Por quê? Porque nós temos aqueles topos, né, deixados no mês de fevereiro deste ano. Tá? É uma região de resistência bem importante, é um alvo lá em cima. O que eu gosto na Prio é justamente esse movimento. Sobe, testa fundo, tenta subir de novo, não consegue, né? Interrompeu uma onda 3 para cima, mas agora se ele voltar a subir de novo e conseguir romper esse nível aqui, né, essa região aqui de 37,35, o papel pode fazer uma perna de alta bonita aqui no semanal. Tá? No diário não tem muito o que falar, o papel cruza para cima da média móvel de novo, depois de uma correção importante. Aqui a gente vê melhor o topo duplo, né? Olha aqui, ó, topo aqui. Vamos só limpar um pouquinho esse gráfico. Topo aqui, topo aqui. Olha aqui, ó, derrete, né? Inclusive chegou aí para baixo da média de 21, mas fechou de uma forma até um pouco bonita na semana que passou, porque pelo menos ele fecha acima das médias, né? As médias aqui são resistências, tá? Eram resistências, né? Nesse tempo gráfico, se voltar a subir, busca lá os 37,35, é a resistência. Para mim, o principal é romper essa resistência de 37,35. Esse ponto aqui é o que tem que ser rompido, mas o volume tem que estar aumentando. Tá? Aqui nesse tempo gráfico talvez demore um pouquinho mais para esse rompimento. Fica aí para vocês avaliarem. Vamos ver o próximo papel aqui, que é a Vale, a nossa mineradora aqui, né? A gigante Vale. O preço do minério de ferro na China derrete, a Vale acompanha, o preço tem tentado se recuperar aí na semana que passou, se recuperou um pouco, né? E a Vale fecha acima da média móvel de 21 períodos, tá?
sinalzinho aqui de um candle de 4%, deixou um buraco no gráfico, um gap, né? O que nós gostaríamos de ver a Vale agora, gente, é se mantendo acima da média de 21. Para a gente não basta, esse aqui é o gráfico diário da Vale, não basta ter uma perna de alta, tem que ter um teste de fundo e armar pivô, acima da média de preferência. Tá? Não estamos vendo isso nesse momento, né? Certo? Vamos ver o semanal da Vale. No semanal deixou um candle aqui bonito, tá? Um martelo no fundo, tá? Mas aqui também na semana lá da semana de abril, né? A última semana de abril, o papel também deixou um martelo e continuou caindo, tá? No entanto, tem notícias novas aí vindas da China, tem rumores no mercado de que a China poderá fazer estímulos à sua economia, tá? Isso melhora a apreciação do minério de ferro, né? O minério de ferro é o principal produto da Vale, exportado principalmente para a China, né? Então, gente, nesse tempo gráfico aqui, se subir 68,96, depois são resistências, né? 70,67 e depois na média de 9, 71,39. A Vale está muito afastada, muito, mas muito afastada da média de 21 no semanal. 17%, tá? É um desvio da média bem grande, tá, pessoal? Então, tem muita gente que gosta de operar um possível repique aqui até as médias, né? Nada indica que vai haver esse repique, mas o ideal seria lá no tempo gráfico diário você esperar armar um pivô aqui, tá? E depois avaliar uma compra no semanal, certo? Lembrando que no semanal tudo aqui demora mais tempo, demora meses para se formar um possível pivô de alta, tá? Se for um repique, às vezes o papel em um candle, 2 ou 3 semanas, ela faz um repique muito forte, mas aí mesmo assim no semanal você tenta ver se ele vai, como é que está a configuração do gráfico, certo? Pode pular também pro gráfico de hora em hora, tá? O problema da Vale, esse gráfico de hora em hora é cheio de gaps, né? Isso aqui dificulta um pouquinho a avaliação do ativo, tá? Mas tecnicamente tem aqui, ó, onda 1, onda 2 e já abre com gap, né? Aí fica difícil, né, comprar, né, um papel abriu com gap enorme, quer dizer, quem é que aproveita isso, né? Pouca gente, né, pessoal? Para quem compra com a metodologia aí, não dá para comprar na primeira hora de pregão, né? Enfim, é por isso que a Vale é um papel difícil de operar atualmente, pelo menos nesse momento. O gráfico muito cheio de gaps, tá? Mas fica aí para vocês avaliarem, né? No semanal, sim, o papel fechou com um candle interessante, tá? Para quem gosta de operar repique, vale colocar no radar. Vamos seguir aqui o nosso estudo e fazer o estudo agora de Eletrobras, ELET 3. O governo pressionando a Eletrobras, né? A Eletrobras conheceu queda desde as eleições, né? Uma queda muito forte, depois voltou a subir. Os fundos são cada vez mais altos. Tecnicamente, uma condição aqui de, de alta e sugere uma inversão da tendência. O que era uma baixa desde novembro passa a ser, a partir de março, uma alta do papel. Tá? Não é nem sugere, mostra que há uma inversão. O problema é o volume, tá? O volume não acompanha essa alta aqui, que é quase uma lateralização desde ali maio. Olha, desde maio o papel está praticamente lateralizado. Na minha avaliação, no gráfico diário de Elet 3, compra só e somente só se romper 36,80, se romper esse nível de preço aqui, ó, tá? Tem que romper porque aí pode buscar 37,21, 38,14, de repente lá 40, faixa de 40, né? Que era onde estava em fevereiro deste ano, certo? O volume na semana que passou aumenta um pouquinho, mas discretamente. O que eu precisaria ver é esse volume aumentar dessa forma, que é como foi em abril, tá? Vamos ver no semanal ELET 3, e aqui eu queria mostrar para vocês uma configuração do gráfico que para mim é boa, tá? Se e somente se romper essa resistência aqui, né, na faixa ali dos,
Vamos ver aqui, é 37 com, é 36 com 80, né? Se romper 36 com 80, se romper esse nível de preço, o gráfico fica bem interessante. Tá? 38 tem uma resistência e depois a próxima só lá em 41 no semanal. Então é no semanal que eu quero chamar a atenção de vocês para ELET 3. Vejam que o papel está se segurando acima da média e está fazendo uma espécie de uma correção no tempo aqui, né? Depois dessa alta, passou de 29, chegou ali na faixa de preço de 36, agora está acumulando, mas está acumulando acima das médias, está fazendo o que? Uma correção no tempo acima da média de 21, isso é positivo, lembrando que o papel não ficava acima das médias desde novembro do ano passado, né? Acho que até antes, né? A gente considerar aqui, novembro do ano passado aqui, ó. Tá? Sugiro que coloque no radar, tá, pessoal? Por quê? Porque se romper esse nível de preço aqui no semanal, né, que é a região ali de 36,80, o papel pode ficar interessante desde que o volume dê condições. Se romper lá, o volume estiver caindo, desconfiem, porque isso é uma divergência no gráfico. Fica para vocês avaliarem também. Vamos ver agora Goal 4. Goal 4 no semanal acumula abaixo das médias. Isso é negativo porque a média é uma resistência. R$ 12 é uma resistência no semanal. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o gráfico diário. Tá? Por que o diário me chama a atenção? Porque o papel sobe, faz uma correção até a média e volta a subir com o volume subindo discretamente. Tá? Se e somente se o papel romper 11,86, pode buscar 12,04. A próxima resistência. Se romper 12,04, 12,05, né? Precisamente ali é 12,05. Se romper esse nível aqui, ó, pode buscar o que? 12,32. Tá? Goal 4 tem uma configuração gráfica para mim melhor que a de Gerdau, certo? GGBR4, deixa eu mostrar aqui Gerdau. Por quê? Porque a Gerdau rompeu uma resistência na última sexta, 25,48, mas voltou. Tá? Fechou perto das mínimas, isso é negativo, embora o volume tenha subido. Tá? O ideal é que esse papel tivesse deixado aqui um candle desse tipo, assim, ó, que tivesse fechado perto das máximas. Né? Então, eu destaco o gráfico de Goal 4. Tá? Para quem quiser aí fazer uma operação de swing, mas observem que esses rompimentos aqui que eu mencionei tem que ser feitos se o volume estiver alto ou crescente. Ok? Vamos então seguir o nosso estudo e vamos ver agora o gráfico de Move3. Vamos encerrar o nosso estudo com Move3, né? Movida foi um papel solicitado aí para nós estudarmos, né? Claramente tem uma tendência de alta iniciada lá em março. Olha aqui, ó. Como é que a gente sabe disso? Porque os topos e os fundos são ascendentes, tá? Depois de subir, vamos fazer um cálculo aqui. Depois de subir de março até maio, quase dobrou de preço, é isso mesmo? Subiu lá de 5, foi para 11, né? Forte alta, né? Forte alta mesmo. Dobrou de preço praticamente. É normal que o papel faça uma realização, tá? A realização no gráfico diário de Move3 veio até a região da média de 21 e o papel já voltou a subir. Na sexta-feira deixou um candle aqui que é uma Shooting Star, uma estrela cadente. Tá? Shooting Star indica uma realização de novo. Vejam que o papel tentou romper 11,78, que é essa resistência. No intraday rompeu e voltou. Isso é ruim, né? Isso é negativo, né? Então, se o papel continuar corrigindo, pode buscar as médias, 10,85 de 9 períodos e 10,58 de 21 períodos. Tá? É normal que o papel fique aqui corrigindo naquela região ali, né, entre 10 com 30, R$ 10 e R$ 11, porque subiu muito forte. E nós vamos ver isso no gráfico semanal.
Vejam que no semanal não tem condições de comprar para quem faz um manejo de risco adequado, porque o papel está longe das médias, né? A média, a média de 21 períodos está aqui em R$ 8,21. Comprar agora você vai estar assumindo aí pelo menos 26% de risco, é um risco muito grande, tá? Muito grande. Tem que esperar o papel realizar mais um pouco, né? Tem que esperar o papel chegar e de repente vir até próximo aqui de 9,50, para onde passa a média de 9 períodos, tá? Quem comprou esse papel ou no rompimento aqui, ó, de 8,41, ou o timing correto foi 8,74, tá? E já ganhou um bom dinheiro, né, gente? Tá? Se esse papel continuar subindo, tá? Se ele não fizer uma realização no rompimento de R$ 12, o papel, se romper R$ 12, pode buscar 13,79, 13,83, que são esses topos aqui de outubro, novembro do ano passado, tá? Quando o papel despencou fortemente, certo? Vejam que essa alta teve sustentação do volume, tá? O que é positivo, né? Significa que tem um conjunto aí de investidores, traders comprando esse papel. Mas no momento não vejo entradas, tá? Porque dificulta o manejo do risco. E a gente tem que, se for uma compra de curto prazo, a gente tem que olhar o risco, mesmo que seja para position, né? Mesmo que seja uma compra para os próximos meses, certo? Então, o ideal é que o papel fique observando se o papel vai ficar andando de lado, se ele vai, que é uma correção no tempo, né? Ou se ele vai cair, fazer uma correção mesmo de voltar até a região das médias, tá? Certo? Então, o ideal é você tomar um pouco de cuidado aqui no gráfico diário, tá? Não olhar somente esse tempo gráfico, olha também o semanal e a partir daí você tira as suas conclusões. Mas o ideal é que o papel faça uma realização lá no semanal, uma realização mais forte, mais intensa, certo? Por favor, não entenda o que eu falei como recomendação, tá, pessoal? Só quem pode recomendar é analista certificado para isso, né? Então, muito cuidado aí com também esses montes de pseudo-analistas que tem aí no mercado, né? Os influencers e outros mais, tá? Certo? Olha, por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção. Desejo uma ótima semana a você e nos vemos no próximo final de semana. Até lá e uma excelente semana a todos.